Nesse vídeo eu vou expor para você qual é a estrutura que está por trás de tudo aquilo que te enfraquece e interrompe o processo de libertação e cura, especialmente dos vícios sexuais. Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Luana e olha, pra quem me conhece, nos bastidores, pra quem me conhece pessoalmente, sabe que uma das coisas que eu mais olho, tanto pra mim, assim como também pras outras pessoas quando eu vou orar, é pedindo pra Deus o dom de discernimento de espíritos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos da capacidade de discernir. Discernir é o que? É diferenciar o bem do mal, discernir aquilo que é espiritual daquilo que é natural. Pra quê? Pra gente não cair nos extremos, porque são justamente os extremos que são um dos motivos que nos enfraquecem, que nos limitam nesse processo de libertação. Por quê? Porque essa compreensão, a gente vai partir do princípio de que nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos um conjunto de corpo, alma e espírito. E se nós temos uma estratégia incompleta para a libertação e para a restauração daquele vício, especialmente do sexual, infelizmente nós teremos também resultados incompletos. E quando nós falamos sobre fraqueza, sobre paralisia, é uma pessoa que ela estava já no caminho, só que em algum momento ela caiu e ela permaneceu naquele local, caída, prostrada, sem dar continuidade. Foi interrompido a continuidade do processo gradativo de libertação, de cura na vida daquela pessoa. Ou seja, ela ficou caída em alguma etapa do processo. E olha só, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele, já sabendo que nós somos seres fracos, seres inconstantes, que nós carecemos muito da graça, da misericórdia dele, nos capacitando, nos ajudando, que dentro do conjunto da armadura que Deus nos oferece para aqueles que são seus filhos, que estão na batalha pelo avanço do reino, que uma das partes é específica para te ajudar nessa situação. Efésios, no capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Vamos atentar aqui para o cinto da verdade. Aqui está a grande questão que vai ajudar a gente nesse momento em que a gente se vê paralisado, prostrado, interrompidos nesse processo de libertação e de cura. E veja só, no início do versículo falam: assim, mantenham a sua posição. Que posição é essa? Essa posição, o apóstolo Paulo, ele vai explicar pra gente na segunda carta que ele enviou aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que fala: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. A posição que o Senhor deseja que nós estejamos é a posição onde somos transformados gradativamente, cada vez mais em semelhança a Jesus Cristo, onde nós vamos refletir através de nós a glória do Senhor. Essa é a nossa posição, onde nós estamos sendo transformados. Aqui nessa versão tá falando gradativamente, mas em outras versões fala de glória em glória. Esse processo gradativo de purificação, de santificação, de transformação é a posição pela qual o Senhor nos colocou e tem nos chamado. E tudo aquilo que interrompe, que nos tira dessa posição, faz a gente enfraquecer e paralisar no propósito. E agora você pode perguntar: o que o cinto da verdade tem a ver com tudo isso? Quando a gente pensa em guerra mesmo, guerra real, enfim, soldados, quando eles usavam a armadura, uma parte muito importante da armadura era o cinto. Era uma peça assim bem larga, bem forte, que ela é bem larga assim no corpo, que eles usavam como parte para segurar, para dar firmeza e segurar outras partes da armadura deles. E no campo de batalha, quando eles recebiam uma investida do inimigo, o cinturão dava força, equilíbrio e segurança para eles não desestabilizarem quando eles fossem atacados. Ou seja, na guerra mesmo, o cinto que os soldados usavam literalmente faziam eles manterem o equilíbrio e não cair diante do inimigo. E é exatamente isso. Pessoas que estão paralisadas, caídas, fora de posição, infelizmente, elas estão com o cinto da verdade frouxo. O cinto da verdade é o que traz equilíbrio para a pessoa nessa batalha contra a carne, contra as investidas do inimigo, contra as tentações, porque são as verdades de quem Deus é, de quem ela é em Cristo e de quem o maligno é, de quem é o nosso inimigo, que vai trazer equilíbrio e segurança para ela não cair, não paralisar e não se prostrar diante de um ataque recebido do inimigo.
Então, olha só, o cinto da verdade, ele tem um tripé, digamos assim. São 3 verdades que a gente precisa estar bem firmada nessas verdades para a gente não sair da nossa posição, não paralisar durante o nosso processo. Que é a verdade de quem Deus é, quem nós somos em Cristo e de quem o inimigo é. E veja só, quando nós não sabemos quem Deus é, ou nós temos a tendência de superestimar o poder de Satanás e dos seus demônios, ou você superestima o poder da sua carne. O que isso significa? Significa que ou você vai se entregar facilmente às investidas de Satanás, ou você vai se entregar facilmente aos desejos da sua própria carne. Nós precisamos conhecer e se relacionar com os atributos de Deus. Se nós não conhecemos os atributos de Deus, quem Ele é, infelizmente nós não vamos ter a parte mais elementar e fundamental do nosso processo de libertação, que é o poder, o conhecimento da graça de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus, das verdades de que Deus é paciente, de que Deus é amoroso, longânimo, de que Deus não deseja que a gente pereça, que Ele está ali nos ajudando nesse processo. Nós precisamos conhecer quem é a nossa fonte de força, quem é a nossa fonte de águas vivas, que vai nos dar suporte, que vai nos ajudar nesse processo. E olha só, o Senhor, Ele se revela de diferentes formas pra gente. A principal dela é que Deus se revela através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Aqui é a revelação de Deus e mostrando o relacionamento dele com o seu povo. Então, primeiro de tudo, a leitura da Bíblia todos os dias vai te ajudar você a se estabelecer, a se firmar nessa verdade, para que você não desequilibre quando vem um ataque, seja da sua carne, das suas vontades, do seu coração que é enganoso, ou seja também do inimigo, dos demônios, enfim. Assim como também Deus se revela a nós através da nossa consciência. E consciência aqui tem relação com o ato de buscar conhecer, conhecimento. Tem algo lindo do Senhor que Ele corresponde ao nosso desejo de conhecê-lo. Quanto mais nós buscamos conhecê-lo, quanto mais nós nos abrimos para conhecê-lo, mais ele vai correspondendo com a gente. Mais ele vai se revelando no nosso dia a dia, mais ele vai se revelando de maneiras diferentes e misteriosas no nosso cotidiano, com coisas comuns. Assim como também o Senhor, ele se revela através da comunhão com os outros irmãos. E olha só que interessante, tudo na comunhão com os nossos irmãos aponta para Cristo. Sejam as coisas boas, assim como também as coisas ruins. Eu sei que é uma época em que muitas pessoas saíram da comunhão com os outros irmãos porque se frustraram, porque foram feridos. Só que a frustração, a ferida, a traição também aponta para Cristo. Aponta para Cristo para Ele nos ensinar sobre perdão. Aponta para Cristo para Ele nos ensinar a pedir perdão também. Quando nós tivermos sido instrumento de frustração na vida de outra pessoa. Nós não somos esse alecrim dourado que a gente nunca vai errar com as outras pessoas, nós só seremos frustrados pelos outros. Nós também, infelizmente, damos bola fora, a gente pisa na bola com as outras pessoas. E tudo na comunhão aponta para Cristo. As bênçãos de Deus são liberadas na comunhão com os outros irmãos. Nós aprendemos mais sobre Cristo, sobre o poder da ressurreição dele através da comunhão, porque absolutamente tudo no nosso relacionamento com as outras pessoas vai apontar para Cristo. E uma das coisas que a gente pode perceber é que as pessoas que se afastaram da comunhão com os outros irmãos, os desigrejados, que se afastaram do corpo de Cristo, é porque o cinto da verdade deles estava frouxo. A verdade de quem Deus é não estava bem estabelecido na vida dessa pessoa. Motivo esse que fez ela transferir o que pertencia a pessoas corruptas, pecadoras, para um Deus santo, bom e fiel. E, infelizmente, pessoas que estão com o cinto da verdade frouxo, elas transferem para Deus condutas humanas. Elas não conseguem discernir que pessoas são pecadoras porque a queda trouxe consequências e nós vamos ter que lidar com essas consequências, mas que Deus, ele continua, ele permanece sendo o mesmo. Santo, bom, fiel, leal, misericordioso, perdoador. Então nós precisamos buscar nos firmar na verdade de quem Deus é. Essa é uma das verdades. A segunda verdade é nós nos firmarmos naquilo que somos em Cristo Jesus, em quem nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós ficamos paralisados no processo de libertação e cura por causa dos grilhões da culpa, do medo, da intimidação e tantos outros. Porque quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus,
no momento em que nós somos confrontados pelo nosso inimigo ou pelos desejos da nossa carne, nós nos sentimos intimidados. E aí você não consegue exercer autoridade sobre o seu inimigo porque você está num lugar de intimidação, de medo, de culpa, de remorso, de acreditar que Deus não te perdoou, de que você precisa conquistar ou comprar o perdão de Deus, a confiança de Deus de novo. Sendo que existe a graça. E olha só como é importante a revelação de quem Deus é. Porque é só quando nós entendemos quem Deus é, nós então conseguiremos nos estabelecer em quem nós somos nele. Porque sem o entendimento de quem Deus é, nós não conseguimos entender quem nós somos. Porque nós não temos o entendimento da graça de Deus sobre nós. Nós acreditamos que o favor, a proteção, a bênção de Deus é mediante aquilo que nós aprendemos nessa vida. Meritocracia. Nós precisamos merecer e com Deus não funciona assim. Essa conta não fecha com Deus. A conta de Deus foi paga na cruz de Cristo. É a única conta que fecha com Deus. Nossos atos, as nossas ações não compram o favor de Deus. Para isso, Ele nos dá a misericórdia dele e a graça capacitadora dele. Para que nós sejamos correspondentes àquilo que Ele já nos entregou. Não porque queremos conquistar aquilo que Ele nos entrega, mas por amor daquilo que Ele já nos entregou, já nos deu, para que possamos então nos mover partindo desse amor, partindo dessa misericórdia para alcançar outras pessoas que também carecem desse amor, dessa misericórdia, dessa graça imerecida. Quando nós não entendemos quem nós somos em Cristo, infelizmente isso abre portas para a gente se comparar. Pra gente se achar melhor ou pior do que os outros, pra gente se achar mais merecedor ou menos merecedor do que os outros, mais especiais ou menos especiais do que os outros. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa verdade de quem nós somos em Cristo, para que a gente possa usar isso como uma estratégia na batalha pela nossa libertação e pela nossa cura. E lembra no início do vídeo que eu falei para você que nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos um conjunto de corpo, alma e espírito. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós confessamos diante dos outros homens, que nós aceitamos Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso espírito nasceu de novo, o nosso espírito se converteu. E aí o Espírito Santo, ele vem e faz morada em nós, como selo também da nossa salvação. E ele faz morada em nós. Por quê? Porque o corpo e a alma também se converteram, nasceram de novo? Não, mas porque vai ser iniciado a partir desse momento o processo gradativo de santificação, de sermos transformados gradativamente, de glória em glória, cada vez mais parecidos com Jesus. Isso significa, então, que o nosso corpo, a nossa carne e a nossa alma não se converteram. Mas elas sim sofrem influência, impacto dessa nossa conversão. Mas veja só como cada uma vai corresponder nesse processo. Em relação à alma, aqui no livro Manual Bíblico para a Batalha Espiritual e Libertação, do John Eckhart, acho que eu falei certo sobre o nome dele, na página 97, ele falando sobre alma. Ele fala, a alma em grego é a palavra psique. É a parte psicológica do ser humano, sua mente, vontade e emoções. Essa parte não nasceu de novo. Pode ser sim afetada pelo novo nascimento de seu espírito, mas não nasceu de novo. A sua alma deve ser transformada pela renovação da sua mente por meio da palavra de Deus, que corrobora com aquilo que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que fala, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então nós precisamos permitir que as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa maneira de pensar seja transformado pela renovação da mente. E para isso eu vou te indicar a leitura de 2 livros. O primeiro é o livro de Filipenses na Bíblia, onde fala sobre o modo de pensar, no que não pensar. Vai te abençoar muito, o Senhor vai falar muito ao seu coração. E também outro livro que eu vou indicar para você é o da Joyce Meyer, que é Campo de Batalha na Mente, vencendo a batalha em sua mente. Eu nem sei se essa é a capa atual do livro, porque esse livro aqui, peguei do meu pai, ele comprou aqui, ó, tá assinado em 2008. Mas esse livro é uma bênção, vai te ajudar nesse processo de ser transformado pela renovação da mente. Então, junta a leitura da carta de Filipenses, do livro de Filipenses na Bíblia, com esse livro que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Assim, então, nós falamos da alma, mas e a carne? A carne também não se converte. O que nós precisamos é submeter a nossa carne a Deus. Olha só o que fala lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês,
que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Olha só que poderoso, né? Nós submetermos a nossa carne, o nosso corpo à obediência de Cristo é a verdadeira maneira da gente adorar o Senhor. Isso significa que a nossa alma e a nossa carne, elas não se convertem. Uma precisa ser transformada pela renovação da mente, que é a nossa alma, e o nosso corpo precisa se submeter. Se submeter é exatamente estar obediente, subjugado, submetido à obediência de algo ou alguém. No caso, a palavra de Deus, Cristo Jesus. E você que está passando aí o processo de libertação, de cura dos vícios sexuais, dos impulsos sexuais e precisa de ajuda a colocar sua carne a se submeter ao senhorio de Cristo, à obediência da palavra de Deus e precisa de ajuda, tenho 2 livros aqui para indicar para você. O primeiro livro que eu vou indicar foi o livro que eu li no meu processo, lá no início do meu processo de libertação também, que é Libertos de uma Prisão Invisível, do Daniel Cardoso. É uma bênção, me ajudou muito, é bem direto ao ponto, é uma leitura muito gostosa, extremamente confrontador e vai falar muito ao seu coração, vai te ajudar, vai encher, sabe, de convicção o seu coração para você se posicionar, para você se manter firme. Assim como também, recentemente, eles lançaram um novo livro, ele e a esposa, eles lançaram o livro Santidade de Vidro e eu tive a alegria de prefaciar esse livro. E esse livro, assim como o primeiro que eu indiquei para vocês, ele é tão confrontador quanto, ele é bem direto ao ponto e ele vai te ajudar a ter essa convicção de subjugar. Como subjugar a sua carne à obediência de Cristo, como sacrifício vivo e santo, adorando ao Senhor através também do seu corpo, das suas escolhas, você subjugando a sua carne. Bom, nós falamos então de 2 pontos, de 2 verdades que firmam o teu cinto da verdade, para você se manter firme na batalha, que é quem Deus é e quem você é em Deus. E ainda falta então nós falarmos sobre a verdade de quem o nosso inimigo é. E quando nós não sabemos quem é o inimigo das nossas almas, nós somos presas fáceis dos seus enganos e das suas armadilhas. Por quê? Porque a falta de conhecimento desse nosso inimigo, de Satanás, dos seus demônios, pode nos conduzir por 2 caminhos. O caminho de superestimar o seu poder ou de subestimar o seu poder. O que isso significa? Quando a gente subestima o poder de Satanás, a gente cai naquela armadilha de acreditar que ele não existe, que a gente é cristão, mas besteira, que Satanás, ou a gente acreditar que ele não tem poder, ele não tem autoridade para influenciar a gente, que ele não causa nenhum tipo de influência sobre nós. E assim a gente se torna um alvo fácil dos seus enganos e das suas ciladas, porque nós estamos adormecidos, cegos quanto a quem realmente ele é. Essa é a posição que ele mais gosta que nós estejamos. Uma posição de ignorância, de cegueira quanto às suas armadilhas, às suas ciladas e os seus enganos. Porque engano você precisa discernir. Engano é uma mentira vestida e apresentada como verdade. Se você não sabe realmente qual é a verdade exata, o engano vai te pegar. Porque ele vai vir com a aparência de verdade, só que o conteúdo é de mentira. Agora, o outro extremo é a gente superestimar o poder de Satanás. E aí a gente vai para um lugar, nós caímos num lugar de temer tanto, ter tanto medo do poder, da autoridade que ele pode exercer, que aí quando ele vem, ele investe contra a gente, ele arma uma contra a gente, nós já acreditamos que estamos fadados a cair na sua cilada, nas suas armadilhas, que não tem para onde a gente correr. E quem é o nosso inimigo? Algumas informações interessantes que nós precisamos saber sobre o nosso inimigo. Ele é aquele que já foi derrotado por Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que ele já foi exposto a desprezo público através da cruz de Cristo e despojado de todo o poder através do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, nos dá orientação para quê? Para nós nos submetermos a Deus e resistir a Satanás, porque assim ele fugirá de nós. E a gente lendo todo o contexto da carta, assim como o apóstolo fala sobre a importância de resistir a Satanás, ao diabo, fala 8 vezes mais da importância de nos submetermos a Deus. Uma coisa não anula a outra. Nós precisamos fazer os 2. Tanto resistir ao diabo, assim como principalmente 8 vezes mais nos submetermos a Deus.
O mais importante é nos submetermos a Deus, mas não podemos omitir que nós precisamos resistir ao diabo através do nosso posicionamento quando vem uma tentação, através da nossa intercessão de batalha espiritual. Nós precisamos fazer os dois. Mas o que nós precisamos aprender é que é 8 vezes mais importante do que resistir ao diabo, nós nos sujeitarmos a Deus. E aí você me pergunta, Luana, como que eu vou conhecer o meu inimigo? Primeiro, a Bíblia Sagrada é o manual mais completo que existe sobre o nosso inimigo. E uma das coisas mais interessantes é que Deus, ele não omitiu da história na Bíblia de nenhum homem de Deus, dos grandes homens de Deus, as suas fraquezas, as suas tentações, os seus pecados. Porque através dessas histórias, através desses relatos, nós conseguimos identificar as estruturas de ações do nosso inimigo. Nós conseguimos ver como ele vai armando ciladas, quais são os caminhos pelo qual ele nos conduz até chegar num adultério, até chegar numa prostituição, até chegar num assassinato. Tudo isso está aqui escrito na Bíblia. Assim como também vou indicar para vocês 2 livros que eu gosto muito sobre esse tema. Esse tema, não pense você que eu tô vindo aqui falar uma coisa para você que não foi algo que eu vivi. Chegou um momento em que o Senhor, ele me confrontou e me mostrou que o meu cinto da verdade estava frouxo. E eu falei, Senhor, mas como assim, né? Não tô entendendo, como assim tá frouxo? Na hora eu não tive esse entendimento. Nós estávamos numa época, assim, onde eu estava vivendo um medo muito grande, um medo, eu digo assim, um medo espiritual, na batalha espiritual, de confronto demoníaco. Eu tava num lugar de muito medo, de paralisia. E aí o que aconteceu? O Senhor, ele preparou tudo e nos conduziu para que eu fosse para essa linha de cura na nossa igreja. E lá eu fui conduzida nesse processo de libertação do medo, e eu descobri ali então que era algo da orfandade, que eu precisava ser liberta da orfandade, curada da minha orfandade. Orfandade não é apenas pessoas que não tiveram pais. Orfandade principalmente é a transferência daquilo que os nossos pais terrenos fizeram, a gente transfere para Deus. E aí a gente entra num lugar que a gente acha que Deus vai se comportar exatamente da maneira como os nossos pais se comportaram conosco. E aí a gente se sente, não sei, talvez rejeitado, com medo, intimidado, não amado. Depende da história, do contexto de cada um. E ali então o Senhor, ele foi me conduzindo. Que o que me faltava, que o que eu precisava fazer para ser liberta, curada nessa área da minha vida em relação ao medo, era justamente eu me firmar nas verdades de quem ele é, de quem eu sou nele, da autoridade que eu tenho nele, assim como também de quem é o meu inimigo. Nessa salinha que eu fui conduzida, né, que o Senhor usou pessoas abençoar, me ajudar nesse processo, um dos livros que elas me indicaram é um livro que eu não encontrei mais para vender, que se você encontrar, talvez você encontre usado somente em sebos. É um livro bem difícil, é uma pérola do cristianismo, que se chama O Reavivamento Satânico. Esse livro aqui eu consegui num site de assinatura, onde a gente compra o PDF pra gente conseguir baixar e imprimir ele, porque não existe mais o livro físico, não é feito mais, uma pena. Mas o livro, eu sei que pelo nome muitas vezes pode escandalizar, mas aqui fala sobre o reavivamento satânico, principalmente na cultura, o reavivamento satânico nas famílias, e aqui vai falar sobre, vai abordar muito sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, como nos protegermos nessa batalha de libertação, de restauração na nossa vida, para vir o reavivamento primeiro de Deus na nossa vida, porque o avivamento da Igreja de Cristo é o que faz o reavivamento satânico retroceder. E aqui fala, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre o maligno, vai falar sobre a experiência do autor, que é o Mark Bubeck, sobre a experiência dele na prática de libertação com pessoas que se converteram e vieram de seitas, né, de doutrinas de engano, coisas assim bem diferentes do cristianismo. Ele vai contar alguns relatos que ele ouviu, é bem forte essa parte, é a primeira parte. Só que a parte 2 e a parte 3 é basicamente ele te firmando nas verdades do poder de Deus. Ele te firmando através do livro de Neemias, ele faz um estudo do livro de Neemias, trazendo os ensinamentos aqui, para você aprender a orar, para você aprender a ter uma intercessão, sabe, de guerra, para você aprender o poder de Deus, se firmar nessas verdades, quem você é também e como se proteger nessa batalha. Então é muito interessante. Eu recomendo demais, e claro, como todo livro de libertação, a gente lê tudo, a gente retém aquilo que é bom e a gente pede ajuda para o Espírito Santo de Deus nos conduzir durante a leitura. Assim como também o segundo livro que eu vou indicar para você, que é o livro do John Eckhart,
Manual Bíblico para a Batalha Espiritual e Libertação. É muito legal, porque esse livro aqui, ele vai te ensinar a identificar estruturas pelos quais os demônios se escondem para agir na sua vida. Normalmente, uma área que é muito gritante, os sintomas que são muito gritantes, eles estão escondendo a verdadeira causa, o verdadeiro esquema que está ali sendo atuante na sua vida. Tá? Então é muito legal esses dois livros aqui. Vou deixar para vocês aqui o do Manual Bíblico, o link na descrição, já que o Reavivamento Satânico não tem livro para vender, aí você procura em sebos. Vai que alguém mais antigo de igreja, né, que talvez possa ter. Então, mas esses dois livros são uma bênção. E claro que o principal de todos, que realmente tem poder para te firmar nessas verdades, gente, é a Bíblia Sagrada. E uma pausa aqui para mostrar minha nova Bíblia, essa daqui do Spurgeon, gente. Tem os comentários do Spurgeon aqui. Nós não podemos nos conformar em estarmos com o cinto da verdade frouxo. Os principais sintomas que o cinto da verdade, quando ele está frouxo, ele vai trazer na nossa vida é inconstância e paralisia no nosso processo. Pessoas que caem demais, pessoas que voltam sempre para o mesmo processo, são inconstantes nos processos, parece que não conseguem sair daquele processo, evoluir daquele processo. Então elas precisam buscar de maneira intencional se firmar, buscar a revelação do Senhor para o seu coração em relação a essas verdades de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo e de quem o nosso inimigo é. Eu espero de coração que através desse vídeo o Senhor ele gere fome e sede na sua vida, no seu coração, pela palavra dele, pelo seu relacionamento íntimo e secreto direto com Deus, assim como também pelo seu relacionamento de comunhão com outras pessoas. Que Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!